Vamos para mais um daqueles vídeos de quarta-feira. Hoje o comentário será em relação a duas barbeiragens intelectuais cometidas por funcionários de órgãos ligados ao governo federal. Então se liga aí no que a gente vai falar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, ele produziu a seguinte frase. O cara era dono de uma capacidade intelectual assombrosa, invejável. E ele falou o seguinte, olha só. O capitalismo tem a desvantagem de distribuir desigualmente as riquezas. O socialismo tem a vantagem de distribuir igualmente a pobreza. Olha só você. Bom, mesmo sabendo que eu, em termos de inteligência, de cultura, de intelectualidade, se comparado com Winston Churchill, seria o quê, meu Deus? Vai lá, algo inferior a uma bactéria. Mas mesmo assim, eu vou me atrever a fazer uma pequena alteração no comentário, na frase dele. Então vamos lá. O capitalismo realmente tem a desvantagem de distribuir desigualmente as riquezas. O socialismo tem a desvantagem de distribuir igualmente a pobreza e a falta de cultura. Olha aí você, tá vendo? Bom, ao contrário do que os psicopatas da extrema-direita tentam nos fazer acreditar, o alemão Karl Marx, lá no século XIX, foi, desculpe a redundância aí, um filósofo extremamente inteligente, e o cara conseguiu fazer, para a época dele, uma análise absolutamente original, tá bom? Cometeu erros? Claro, hoje já se sabe que ele cometeu erros terríveis, né? Erros de análise do que estava acontecendo lá naquela efervescência, né, em plena revolução industrial, na primeira revolução industrial. E aí de maneira que por culpa, absolutamente culpa dos herdeiros políticos, dos herdeiros ideológicos, melhor falando, de Karl Marx, que relutaram, né, em corrigir os erros de análise, fazer as correções da teoria comunista criada por ele. Devido ao erro desse pessoal, hoje em 2015, o mundo associa a palavra comunismo a cadaverismo ideológico. Por culpa única e exclusivamente desse pessoal de esquerda. Não sei se por incapacidade intelectual ou então se por interesse na manutenção, assim, digamos assim, de uma espécie de reserva de mercado, né, para políticos de esquerda. Mas a verdade é que o mundo todo hoje associa, tem como sinônimo de comunismo, de socialismo, o cadaverismo ideológico, né? Aqui no Brasil, no entanto, além desse sinônimo, né, de putrefação ideológica, você também tem ligado a comunista, a socialista, o sinônimo de mediocridade intelectual. Eu poderia ficar aqui um vídeo de 50 horas passando para você exemplos, né, de fragilidade, de inconsistência intelectual dos pensadores comunistas no Brasil, mas vou me ater apenas a dois, os mais recentes, né? Os exemplos no Brasil de fragilidade intelectual desse pensamento esquerdista, poxa, o espectro é amplo. Vai o quê? Vamos lá. Vai do tipo de pedagogia ensinada e praticada nas universidades brasileiras até os discursos da presidente Dilma. Esta semana aí agora, quinta ou sexta-feira da semana passada, um funcionário do Ministério da Justiça nos presenteou aí com mais uma abobrinha, uma pérola, né, de falta de cultura, falta de informação, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar para você aí um breve relato do que aconteceu e depois a gente retorna para fazer o comentário.
Antes de começar o comentário, deixa eu apenas fazer uma espécie de uma correção. Eu acho no mínimo sensato a gente fazer isso para não cometer injustiças. A palavra jihadista, o conceito original dessa palavra, não é o mesmo conceito com o qual o mundo terminou ficando com ele, que é de terrorista extremado, né? Tipo Estado Islâmico, que usa das mais horríveis formas de execuções, né? Cruéis ao extremo, né? A palavra jihadista tem um significado completamente diferente no original, mas a verdade é o quê? Que o jihadista terminou virando para o mundo todo sinônimo de terrorista cruel. Não é isso mesmo? Mas olha só, cuidado, nem todo muçulmano é terrorista. Da mesma maneira que nem todo terrorista é muçulmano. Seria mentalmente e espiritualmente saudável que você fizesse essa separação. Se não, vejamos, há pouquíssimo tempo atrás, não nos esqueçamos do que acontecia lá na Irlanda com o IRA, né? O Exército de Libertação lá da Irlanda, e até onde eu sei, aquele pessoal não é muçulmano, tá bom? Então vamos deixar bem claro, mesmo porque a palavra terrorista, ela não tem uma definição, ela não é um teorema matemático, que é inequívoco, é aquilo, ponto final. Não, a palavra terrorista depende muito de quem fala, de quem julga, de quem analisa, de quem recebe a informação. Por exemplo, se você for lá para... Vamos lá ver o que é que vai me ocorrer aqui agora. Vamos dar um pulinho lá na França. Segunda Guerra Mundial ocupada pelos nazistas. Vamos lá. Para os ocupantes nazistas, o resistente francês, ele era um terrorista, pô. O cara tinha que ser fuzilado. Já para os próprios franceses, esses resistentes eram heróis. Olha aí, tá vendo você? Uma palavra terrorista é muito relativo, o conceito do que vem a ser terrorista. Quer ver outro exemplo? Vamos lá, me ocorreu aqui agora. Palestina, década de 30 do século passado. Vamos lá, ocupada pela Inglaterra. Aqueles extremistas judeus eram perfeitamente considerados pelos ingleses como terroristas. Já para os judeus, eles eram heróis. Então essa palavra terrorista sei lá, eu tomo muito cuidado quando falo de terrorista, porque depende muito de quem fala, não é isso mesmo? Mas vamos nos ater à barbeiragem intelectual cometida lá pelo funcionário responsável em se comunicar com o povo, né, com o público, né? Poxa, eu concordo plenamente de que o imigrante, ele traz progresso, ele traz adição de cultura, e na minha opinião, eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, eu sou totalmente a favor da imigração, né? A história da humanidade prova de que miscigenações, migrações, ela termina por adição, enriquecendo as culturas, né? Então eu sou totalmente a favor. Agora, daí você dizer, o cara lá dizer que jihadista é um povo como outro qualquer, pelo amor de Deus, a própria definição de jihadista não tem nada a ver com povo. Jihadistas não são um povo, eles são grupos terroristas que agem de maneira cruel, não tem nada a ver. Mas seria interessante que o Ministério da Justiça colocasse uma pessoa razoavelmente instruída para fazer comentários, para responder comentários ao público, né? Jihadista nunca foi espécie de povo. O segundo comentário, esse na minha opinião, a segunda barbeiragem intelectual, né? Na minha opinião, é muito mais séria do que o primeiro, que aconteceu lá no Ministério da Justiça. Por quê? Porque esse aconteceu em uma área do governo federal que não deveria acontecer, que é na área do Ministério da Educação, o órgão responsável pela cultura, pelo desenvolvimento do intelecto do povo brasileiro. Então, quando você vê pessoas, professores universitários ligados ao Ministério da Educação e Cultura, responsáveis pela formulação das questões do Enem, cometendo erros grosseiros, poxa, aí você se pergunta, olha, tem alguma coisa errada, as coisas não estão indo corretamente. Você quer uma coisa? Eu vou jogar para você aí o enunciado de uma questão da prova de humanas, essa agora de 2015, e depois eu retorno para que a gente possa fazer o comentário.
percebeu aí? Vamos lá. O autor, né, do fragmento que apareceu aí nessa questão 37, o Zizek, ele comete um erro assim absolutamente grosseiro, tá bom? E que passou pelos professores de história do INEP, o órgão responsável pela formulação, pela preparação do Enem, né? Não sei se você observou direito, poxa, imperdoável dos dois, tanto do Zizek ter cometido, né, prova de que não sabe nada de história nem de geografia, também dos professores que poderiam ter, sei lá, escolhido outro texto para colocar, né? Você observou que ele diz que a menina é árabe afegã. Meu Deus do céu. Esse tipo de erro fica muito bonito, não, porque não é bonito em ninguém, mas fica aceitável naquelas pessoas que têm certeza absoluta que estudar história e geografia são exemplos das mais entediantes atividades a qual um ser humano pode ser submetido. Mas vindo de intelectual, ou então de um pseudo-intelectual, como esse Zizek se considera, né? E com digamos assim, a anuência, o consentimento dos professores do INEP que colocaram esse texto na prova, aí você começa, olha, tem alguma coisa de errado. Não é muito difícil, aliás, é muito fácil você perceber que para que um povo ou um país seja considerado árabe, ele tem, a grosso modo, que atender a 3 pré-requisitos, a 3 características. Dessas 3 características, o Afeganistão não responde, não atende a 2. Quais são essas 3 características? Vamos lá, de uma maneira bem geral, você tem uma pessoa, um país, para ser considerado árabe, tem que se situar ali no norte da África, então na Península Arábica, subindo um pouquinho mais ali no Oriente Médio, claro, excluindo Israel. Então, as pessoas que nascem naquela região, naqueles países daquela região, e que falam árabe, a língua materna é árabe, essas pessoas são consideradas povos árabes. Então você tem a característica geográfica, você tem a característica linguística e você tem as características culturais. Dentro dessa característica cultural você tem, dentre elas, você tem a religião. Agora, se você vai para o Afeganistão, você dizer que uma pessoa afegã é árabe, isso é de uma demonstração de ignorância que fica até difícil a gente adjetivar. O Afeganistão está a milhares de quilômetros de distância, está lá na Ásia, portanto não satisfaz, não atende à exigência geográfica. Outra, no Afeganistão não se fala árabe. A língua lá do Afeganistão não é o árabe. Então, você fica sem entender por que professores do INEP cometem esse tipo de barbeiragem. Não que eles tenham escrito isso, mas eles leram o texto e permitiram que se colocasse isso. Não sei, parece que a vontade, o desejo da doutrinação ideológica, né, utilizando o Enem para isso, termina superando a espécie do desconfiômetro, o simancol lá, de não perceber os erros grosseiros produzidos lá no texto, né? Bom, eu particularmente, não sei se você, mas eu particularmente, com essas 2 barbeiragens, eu já começo a entender agora por que a humanidade gasta bilhões de dólares em pesquisas, em envios de naves espaciais lá para fora, para ver se descobre sinais de vida inteligente lá fora. Eles querem ver se encontram vida inteligente lá fora, porque aqui, pelo jeito... Bom, aí o que é que acontece? Vamos lá. Para encerrar, esse tipo de barbeiragem intelectual inerente ao pessoal de esquerda lembra muito a frase, né? Aquela frase que eu coloquei logo no início do vídeo, né? Do estadista francês Georges Clemenceau, né? O cara disse algo assim brilhante que se aplica perfeitamente nesse caso. Então vamos lá. Um jovem aos 20 anos de idade que não é socialista, ele não tem coração. Aos 40 anos de idade, se ele continua socialista, aí ele não tem a cabeça.